Why am I looking at you? You're a picture in a... E aí pessoal, tudo jóia? Tudo bacana com vocês? Desculpa o barulho que vai aparecer aí no fundo de vez em quando. E eu moro perto da avenida e os carros estão passando, então pode ser que vocês escutem no fundo aí o barulho dos carros passando, mas vocês se abstenham desse barulho no fundo. Tudo bom? Tudo jóia? Olha aqui, ó. Taca ali pau, mais assunto, mais bate-papo. Eu tava vendo um comentário um dia no meu canal, em algum vídeo, não me recordo qual. Mas tinha uma moça falando pra mim que... Por que eu falo muito das coisas atuais, eu conto muito da minha vida aqui em Portugal, algumas coisas, mas que eu não falo das minhas origens, quem sou eu nas origens, da onde eu vim, da onde eu venho. Eu falo muito do hoje, mas não falo do antes. E eu achei interessante, apesar de que quem me acompanha desde o começo do meu canal, eu já falei algumas coisas do meu passado, da minha infância, das minhas origens. Mas como o meu canal está crescendo cada dia mais, graças a Deus, muito obrigado a vocês. As pessoas novas vão chegando e elas querem saber mais. Afinal de contas, elas querem saber de quem é essa pessoa que vos fala, de onde veio esse ser humano que fala na frente da câmera, né? Coloca o celular e começa a falar de um monte de coisa. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: eu sou filho de nordestinos, claro. Eu sou filho de brasileiros, óbvio, sou brasileiro. Eu sou baiano, sou filho de uma paraibana que casou com um baiano. Consequentemente, nasci baiano, do norte, bem no norte da Bahia. E vivi uma vida muito simples, uma vida muito humilde. Minha mãe era verdureira, plantadora de verduras. Meu pai era um agricultor. Tive uma infância muito humilde, muito simples, muito pacata. Cresci andando com os pés descalços, andando na rua, caçando passarinho, pescando peixe nos rios para comer, pescando camarão, caçando passarinho, armando arapuca para caçar passarinho, andando de cavalo, andando de jumento, andando de jegue. Quem é do norte da Bahia sabe, bem lá no fundo, norte da Bahia mesmo. Tive uma infância, digamos, muito saudável, muito natural, uma infância muito inocente, não poderia ser diferente, mas tive uma infância muito rica de detalhes, muito rica de uma vivência muito rica. Naquela época a gente não tinha acesso a modernidades que a gente tem hoje. Eu não sabia o que era uma cidade grande, eu não sabia o que era entrar num banco, eu não sabia o que era pegar uma escada rolante, muito menos andar de ônibus. Então eu fui uma criança que cresci como é que eu vou dizer para vocês? Eu fui uma criança que até os 7, 8 anos que eu me recorde, era uma vida muito humilde, que saía andando descalço, que andava na roça, que andava nas plantações, que brincava, que comia terra. Era tão impressionante isso, eu já me lembro. Era uma criança que chovia naquela época, no norte, como era muita terra, e a chuva quando batia no solo, na areia, subia aquele cheiro de chuva, que a gente chamava de cheiro de chuva, cheirinho de chuva. E eu comia terra, então eu era uma criança com muito verme, buchudinho, descalço. Eu era bem desnutrido, porque comia terra escondida. Quando a mãe e os irmãos pegavam, apanhava. Eu fui uma criança que apanhei do pai, apanhei da mãe, apanhei dos irmãos. Quer dizer, era natural, era uma vida natural. A gente foi educado apanhando até uma certa idade. E isso não nos trazia raiva, não nos trazia rancor. A gente não odiava pai, não odiava mãe, não odiava irmão. Fui uma criança que, apesar de eu ter aprendido a ler e a escrever a partir dos 11, 12 anos, quando eu morei em Salvador, é outra história, eu frequentei escolas. Então, né, lá tem aquelas escolas que a gente ia e que, naquela época, a gente ficava de pé. Quando a diretora da escola entrava na sala de aula, todos os alunos ficavam de pé. Quando a gente fazia alguma coisa errada, que os professores classificavam como algo errado, havia uma punição. Então eu já fui muito de dar a mão para a professora para levar a palmatória. Elas tinham uma madeirinha com formato de mão, um formato fechado, que quando a gente fazia alguma coisa errada, a gente levava as palmatórias na mão. Hoje seria uma agressão fora do comum, mas eu sou da época em que criança apanhava na mão na escola quando fazia alguma coisa errada. Eu me recordo muito bem dessa época que na escola a gente estudava, eram umas escolas humildes, não era como são hoje, e eram escolas cobertas de telha.
e dessas telhas eram sustentadas por ripas, pedaços de madeira que sustentavam o teto. E enquanto a gente estava estudando, que a gente olhava para cima, às vezes a gente via as cobras andando. Eu não sou índio, eu não sou do mato, mas se fosse também não teria problema. Mas a gente via as cobras andando e todo mundo gritava e saía correndo da sala de aula até que alguém tirasse a cobra do telhado da escola. E eu me recordo muito bem que tinha lanches, tinha as merendas, a alimentação da escola na hora do intervalo. A gente fazia aquelas filinhas para pegar a merenda, o lanche, como dizia na época, merenda. E a gente pegava, como não tinha onde colocar os lanches, a gente fazia uns conezinhos com umas folhas de caderno e ficava na fila, tudo pequenininho, para que as pessoas colocassem o lanche da gente. E tomava leite e comia, e era muito divertido. Eu tive uma infância de ir para o rio pescar, né? A gente fazia os nossos próprios anzóis, a gente ia para o rio pescar peixe para comer frito, a gente pegava camarão nos rios, entrava dentro da água, quebrava pegava vidro de cerveja, vidro de vinho, qualquer vidro, garrafa, e colocava areia até o meio dessas garrafas, e pegava um ferro e começava a bater dentro dessas garrafas até que o fundo saísse, e a gente passava uma pedra para tirar aquele corte, e na boca da garrafa colocava tampa, colocava como se fosse uma rolha, e molhava farinha de mandioca, farinha de milho, que para quem conhece, está assistindo, farinha de mandioca, molhava ela, fazia aqueles bolos, aqueles gomos, colocava dentro da garrafa, enchia de água e posicionava essas garrafas nos pés dentro do rio, nas beiras do rio, e começava a formigar aquele camarãozão, os camarão entrava dentro das garrafas, porque era uma água meio que limpa, a gente conseguia enxergar o camarão entrando dentro da garrafa, a gente tampava aquilo, despejava água e jogava o camarão dentro de uma vasilha e levava para casa, gente. Sem muita higiene, seria uma coisa natural, bem nativa, e fritava aquilo e comia com farinha. Eu sou daquela minha época, que o nosso prato principal era feijão com farinha. O adicional dessa comida, às vezes, não era nem muitas vezes era carne, era o arroz. Quando tinha um arroz, era o complemento da nossa refeição. Comia muito café com farinha, já tomei muito café com farinha no café da manhã, quando não tinha pão. Esquentava o café e colocava farinha até virar aquele mingauzinho. A gente era feliz, a gente era inocente, não tinha perspectiva de vida, não tinha contato. Naquela época não existia celular, naquela época mal existia televisão preta e branca. E eu me recordo muito bem que quando chegou uma televisão preta e branca na nossa casa, era uma moda muito grande, tinha umas telas coloridas que você encaixava na frente da televisão, com vários riscos coloridos para que desse uma cor na televisão. A gente assistia a televisão, dizia que estava assistindo televisão a cores, que são televisão colorida, mas era a tela e que colocava umas cores. Eu me lembro muito bem que a gente sentava nas salas aos sábados para assistir filme, para assistir Sessão da Tarde, para assistir o programa do Chacrinha, que era um programa de entretenimento musical que tinha aos sábados. Essas coisas eu me recordo. Eu me recordo muito bem que, para quem assiste, para quem é baiano, para quem é de alguma parte do Brasil que tem um umbu, para quem estiver assistindo vai saber o que eu estou falando, é uma frutinha verde, e a gente enchia baldes e baldes com aqueles pés que enchia com essas frutas, e a gente comia aquilo ali para encher a barriga. Amarrava um saquinho de sal na cintura e subia nos pés de manga para descascar manga verde, melar no sal e comer. Comi já me alimentei muito com mandioca cozida, com pimenta, machucavam pimenta no sal e ficava aquela farofinha de sal com pimenta, a gente melava a mandioca cozida, ou aipim, não sei de que região você vai ver esse vídeo, e a gente comia. Eu já me alimentei muito, passarinho, a gente saía para caçar, montava as arapucas e pegava passarinho e levava para casa para comer. Andei muito de cavalo, já corri muito de cavalo atrás de boi brabo. O nosso contato mesmo era com bichos, era com galinha, era com pato, era com porco, era com cabra, bode. Meu pai matava aqueles animais na frente da gente no sábado para poder vender a carne do animal no domingo nas feiras. A minha mãe colhia suas verduras que ela plantava na sexta para ir para a cidade grande vender no sábado, e nos dava o sustento. Eu vivi uma vida, uma infância muito rica, eu vivi uma infância muito natural, uma infância muito genuína. Então eu sou filho de nordestinos, de raiz. Eu nem sabia o que era música, nem sabia o que. A gente ouvia música, quando alguém estava ouvindo, a gente ouvia música pelo rádio, era um rádio de pilhas.
Eu sou da época que a gente sentava na frente da casa com a luz do candeeiro, ou a lamparina, com quem quer que seja. Não sei se quem vai assistir esse vídeo vai saber o que é candeeiro, mas era um recipiente que se colocava gasolina dentro, se colocava querosene e fazia um rolo de algodão, colocava na ponta daquele negócio e riscava o fogo em cima quando não tinha luz. Eu me lembro que a gente dormia à luz do candeeiro, dormia em esteiras no chão, dormia em rede não, porque eu nunca fui fã de rede, eu nunca gostei de rede. Mas eu tive uma infância humilde, eu vim do Nordeste, eu vivia na roça limpando, com enxada limpando. Um dos meus primeiros trabalhos na vida foi quando eu resolvi que eu queria ganhar um dinheiro. Eu trabalhei de boia fria, pegava um caminhão, ia para a roça dos agricultores, colhia feijão seco no chão, então saía colhendo feijão com a mão, os pés de feijão colocando debaixo do braço, fazia aquelas montoeiras de feijão debaixo do braço e ia colocando dentro do saco, levava a marmitinha. É o famoso boia fria do sertão do Brasil, do Nordeste, que muita gente sabe, acho que muita gente vai se identificar comigo. Eu era uma criança que não tinha perspectiva, não tinha conhecimento, não conhecia nada de modernidade na minha época. Olha, afinal de contas eu estou com o quê? Com 45 anos, isso era quando eu tinha lá para 5, 6, 7 anos de idade. Então eu tive uma infância muito humilde, mas uma infância muito rica, uma infância de muito respeito, uma infância do pai quando falava alguma coisa, ou a mãe quando falava alguma coisa, a gente baixava a cabeça e não respondia nada. Quando a mãe queria dar uma surra por feito alguma coisa errada, mandava os irmãos mais velhos correr atrás. E a gente levava uma coça que ficava as marcas. E nessa época não se odiava pai, não se odiava mãe, não se vingava de pai, não se vingava de irmão, de filho. Era a educação da época. E olha que homens que nos tornamos. Eu vejo, não digo só por mim, digo pelos meus irmãos. Todos se tornaram homens de bem. Todos seguiram o seu destino, porque todos nós tivemos a mesma infância. Eu morei na roça, tomando conta de gado dentro do mato, aprendi a andar de cavalo, andava de cavalo levando os bois para os matadouros das grandes cidades, todo vestido de couro. Já fui um peãozinho, por incrível que pareça. Ninguém acredita, mas eu já fui um peãozinho. Andava de cavalo, corria tanto de cavalo que o cavalo chega e espumava. A roupa molhava de suor. Eu tenho uma base, eu tenho uma história, uma origem muito rica, uma origem que me dá sustentação para eu nunca esquecer quem eu sou, da onde eu vim, quem me criou, o que me passaram. Naquela época eu não me lembro se meus pais passavam valores pra gente, mas eu me lembro que eles diziam sempre que era o respeito ao mais velho. Eu sou de uma época, daquela época que a gente dava benção pai, benção mãe para ir dormir. Quando a gente se deitava, tinha que gritar benção pai, benção mãe. Ou quando encontrasse alguma pessoa mais velha, dava benção para essas pessoas, pedia benção para essas pessoas, né? É isso, a minha origem é isso. Depois dos 15 para 16 anos, eu comecei a ter a ideia de ir para a cidade grande, que foi quando eu tive a ideia de ir para São Paulo, porque eu já tinha 3 irmãos que moravam em São Paulo. E minha mãe me falava que depois que eu infernizava tanto ela, que ela não deixava ela dormir, não queria nem eu comer, que eu queria ir para a cidade grande. E aí é outra história, outra fase da minha vida. Mas foi depois que eu fui para a cidade grande que eu conheci realmente a vida, conheci o mundo, que eu vi o que era andar de ônibus, que aqui em Portugal chama de autocarro. Foi que eu aprendi o que era entrar num banco, o que era andar numa escada rolante, o que era ver tudo que era moderno, que eu nunca imaginava, que eu nunca tinha sonhado até os meus 12, 13 anos. Como eu falei para vocês, que eu já tive uma passagem de que eu fui para Salvador e trabalhei de empregado doméstico em 2 casas, que não deu muito bem essa história. Já vendi picolé na rua na minha cidade, era geladinho, eu empurrava um carrinho com isopor, ia vender picolé na rua para ganhar um dinheirinho, mas morria de vergonha porque eu não queria encontrar ninguém conhecido. Já passei por fases da infância que foram muito ricas, que me proporcionaram ter o que é ter uma infância inocente, uma infância sem maldade, uma infância sem... Não é uma infância como as de hoje, né? Uma infância tecnológica, né? Eu nem sabia o que era tecnologia, é óbvio, porque naquela época não existia isso, né?
A gente não tinha acessibilidade e muitas tecnologias que existem hoje não existiam naquela época. Bem, para você que tinha curiosidade, para você que queria saber quem é esse cara, quem é esse Vinícius, que hoje em dia faz vídeos morando em Portugal. Antes de eu chegar em Portugal, eu estou há pouco mais de 2 anos em Portugal, eu tenho uma história, eu tenho uma origem, eu tenho raízes que me sustentam, raízes que me deram base para ser a pessoa que eu sou hoje. Claro que eu não aprendi tudo quando eu era criança, eu não aprendi tudo no norte da Bahia com meus pais, com os meus irmãos, com a minha mãe. Eu aprendi muita coisa que eu sou hoje no mundo. Quando eu decidi embarcar para o sonho da vida da cidade grande de São Paulo, foi que eu comecei a trabalhar, fiquei de maior, aos 18 anos eu comecei a trabalhar, fui em busca do meu trabalho sozinho, do meu primeiro emprego, e comecei a estudar, eu entrei na universidade, quer dizer, concluí o meu ensino médio, depois entrei na universidade e me tornei esta pessoa que vos fala hoje. Aprendi a falar, aprendi a me comunicar, aprendi a palavra respeito, aprendi e entendi o que é a palavra empatia, aprendi o que são valores, né? O que são valores familiares e o que são valores mundanos. Minha vida, resumindo, isso. Foi uma vida de aprendizado. Eu não vou dizer foi porque eu não terminei ainda, graças a Deus. Mas tem sido uma vida de muito aprendizado, uma vida de muita superação. Então, minha vida não é resumida simplesmente a São Paulo, simplesmente a Minas Gerais, numa época que eu morei, ou simplesmente esses últimos 2 anos que eu moro em Portugal. Eu sempre fui essa pessoa inquieta, sempre fui essa pessoa com inquietações, com curiosidades, eu sempre quis ir adiante. Sempre que se abriu uma oportunidade para mim, eu sempre procurei ir atrás para saber o que era e para viver as oportunidades. Então, para você que está chegando agora por algum motivo, que caiu de paraquedas no meu canal, essa é uma síntese da minha origem, é uma síntese de onde eu vim, é uma síntese para onde eu fui e onde eu estou hoje. Eu acho que o destino, ele está aí para todos nós. Nós criamos o nosso destino, né? Como eu digo, cada história, a gente cria nossas histórias, automaticamente a gente cria o nosso destino. Eu acho que o destino já é pré-escrito para todos nós, mas nós, de certa forma, a gente consegue estar direcionando o nosso destino, indo por caminhos, às vezes não tão bons, caminhos às vezes tortuosos, mas às vezes acertamos em algumas escolhas. A vida é um eterno aprendizado. Quando a gente deixa de aprender, ou quando a gente deixa de sonhar, quando a gente deixa de querer, é porque o fim da vida chegou. E que não é o meu caso, e que não é o de muitos de vocês que estão me assistindo agora, mas esse é só um pouco. É só um compacto da minha vida, é só um compacto das minhas origens, para que vocês que estão no meu canal entendam de onde eu vim, quem eu sou, para onde quero ir, para onde pretendo ir. E que você seja sempre muito bem-vindo ao meu canal. É um prestígio, é muito, muito gratificante ter vocês no meu canal, e cada dia cresce um pouquinho mais. E para você que está me conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Esse é o Viver a Real Portugal. E sim, eu sou um brasileiro, sou um nordestino, baiano, que vive atualmente em Portugal, até a hora que Deus permitir, ou até a hora que essa mente achar que deve continuar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa breve história, dessa curta, né? Esse curto conto de uma vida real, de um nordestino, de um baiano que está aí pelo mundo, desbravando o mundo e descobrindo coisas novas. Muito obrigado por você estar aqui. Não se esqueça que curtir, se inscrever, compartilhar é muito importante para mim. E é muito bacana ter você aqui. Um abraço e até a próxima. Why am I looking at you? You're a picture in a